Paz do Senhor, queridos. Podem sentar. Hoje nós vamos falar de uma coisa, ou pensar sobre uma coisa que está em falta nesses dias. Mas nós precisamos resgatar isso. 1 Samuel 4, do versículo 16 ao versículo 22. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Eli então perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi levada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia que a arca de Deus foi tomada, e que seu sogro havia morrido, que seu marido também estava morto, entrou em trabalho de parto e deu à luz. Mas não resistiu às dores. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu e nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada, e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Pai, esta é a tua palavra. Sabemos que aquilo que vamos pensar hoje, Deus, é algo que está em falta nesse mundo. É algo que nós temos esquecido, talvez, mas precisamos reaprender, Deus. Que nesta noite o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, através das palavras que o Senhor mesmo vai falar através de mim. E, Pai, que o nosso coração esteja como uma terra pronta, uma terra que está apta a receber uma semente e deixar essa semente florescer, Pai. Em nome de Jesus, que esta noite seja marco na nossa vida e que aquilo que vamos ouvir hoje a respeito de honra nunca mais seja esquecido, nunca seja roubado da nossa mente nem do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos falar sobre o resgate e o poder da honra. A gente às vezes se esquece, uma palavra tão pequena, tão poderosa, tão importante e que às vezes é esquecido. Nós temos visto que no mundo de hoje, muita coisa que tem acontecido é decorrente da falta da honra. A falta de honra. Muitas coisas. Deus, quando Ele estabeleceu a família, Ele não estabeleceu a família para a família viver como quisesse, de qualquer maneira, cada um tivesse o seu poder de mandar, de fazer e de desfazer na família, não. Mas Deus estabeleceu a família com ordem e com autoridade. A autoridade entre os membros. Existe uma hierarquia de autoridade na família, que foi perdida, né? Porque lá antigamente, quando tinha o filho mais velho e o mais novo, o filho mais novo também prestava honra ao filho mais velho. Mas essas coisas foram passando. Tudo vai sendo modificado, e tudo vai sendo transformado, e tudo vai sendo colocado como que não tem valor. E nós precisamos resgatar esses valores, resgatar a honra, resgatar o sentido de honrar, para que o nosso testemunho possa falar novamente alto e que seja entendido por todos aqueles que nos cercam, que nos conhecem, que convivem conosco. Em Romanos 13, do versículo 5 ao 8, fala assim: portanto, é necessário, não é assim, se quiser não, gente, é necessário que sejamos submissos às autoridades,
Não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão da consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. É imposto? Imposto. É tributo? Tributo. Temor? Temor. Mas honra? Honra. Dê a cada um aquilo que é devido. Nós vamos ver a quem que é devido honrar na nossa vida. Quem nós devemos honrar na nossa vida? Quase não se vê mais honra na família. Não se vê mais marido honrando a esposa honrando o marido, os filhos honrando os pais honrando os filhos. A gente não vê mais muito isso. É uma coisa rara. E eu não estou falando só de famílias que não conhecem os princípios e vivem debaixo dos princípios de Deus, não. Estou falando até mesmo das famílias que, nossa família, nós que estamos aqui dentro, nós que conhecemos o Senhor, muitas vezes tem faltado a honra. Por quê? Eli era um sumo sacerdote. 2 filhos, Ofni e Finéias, que não viviam de acordo com o chamado que eles tinham. Eles erravam. E os 2 foram mortos. E os 2 morreram. E a arca foi levada. Em uma batalha, a arca foi levada e os 2 filhos de Eli foram mortos. E Eli acabou morrendo, né? E o que a gente vai frisar aqui é o Icabode. Foi-se a glória. Foi-se a honra. Foi-se o brilho. Acabou. A arca para ele simbolizava essa presença que nós temos hoje. A arca para ele simbolizava essa presença que traz vida, que traz brilho, que traz glória, que traz honra. E essa arca foi levada. Então, para eles, foi-se a glória. Não temos mais a arca, nós não temos mais a presença de Deus. O que é que significa honra? Glória, atribuir valor, riqueza, reputação, esplendor, considerar válido e legítimo. Se eu não consigo considerar como legítimo um líder que está sobre mim, eu não vou honrar. Se eu não consigo considerar como legítimo os meus pais, eu não vou honrar. E desonrar? Rejeitar, considerar inválido e ilegítimo. Então, isso é desonra. A quem nós devemos honrar? A cada um é merecido dar uma coisa, mas aquele a quem é merecida a honra, nós devemos dar a honra. Os nossos líderes, os mais velhos, gente, honrar os mais velhos. Não sei se vocês já passaram por isso, não, mas vocês já viram o jovem fingindo que está dormindo para não dar lugar no ônibus para o mais velho? E vocês já viram também alguém passar vergonha quando um que está de muleta se levanta para aquele senhorzinho sentar e os outros todos ali saudáveis e perfeitos não se levantam? Honra, honra. Os mais velhos são dignos de honra. Em Levítico 13, 22, fala que nós devemos nos levantar na presença dos anciãos. Nos levantar daqueles diante das cãs. As cãs são isso aqui que eu estou cheia, ó, os cabelos brancos. Levante-se diante dos cabelos brancos. Honre aquele que tem cabelo branco. Honre aquele que já é idoso. Respeitar é uma forma de honrar. E às vezes falta respeito. Honre os seus líderes. 1 Timóteo 5,17 fala sobre isso. Honre os seus líderes. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, gente, dupla. Especialmente aqueles cujo trabalho e a pregação, cujo trabalho é a pregação e o ensino. Sabe o que eu fico observando? Aqui a gente tem o apóstolo como líder, então eu poderia falar, alguns líderes não conseguem honrar o seu líder, mas querem ser reconhecidos. Querem ser exaltados. Como que ele vai ser reconhecido e exaltado se o princípio da honra não faz parte da vida dele?
Se eu consigo honrar o meu líder, eu vou ser reconhecido. Porque o princípio da honra tem que estar presente na nossa vida. O princípio da honra tem que fazer parte de nós cristãos. Honrar os pais, gente, quer viver muito? Ninguém quer morrer novo, quer? Todo mundo quer viver muito, não quer? Então, o primeiro mandamento é esse: honre os seus pais. Ah, mas o meu pai não merece, a minha mãe não merece. A Bíblia não fala se o seu pai for bom, se a sua mãe for boa. A Bíblia simplesmente diz: honre os seus pais, para que vivas bastante e para que seja próspero. Às vezes a gente cita o versículo, mas quando a gente lê, ele toma uma conotação diferente. Quer ver? É Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, honra o seu pai e a sua mãe. Você quer ser próspero? Honra o seu pai e a sua mãe. Quer viver muito? Honra o seu pai e a sua mãe. Honre a Deus, porque quando eu honro a Deus, eu consigo cumprir todas essas outras honras que eu já falei aqui. Honrar a Deus. Olha só em Malaquias 1:6 o que fala. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Deus está falando com você. Se eu sou seu pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta ao Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o seu nome? Honre a Deus. Como que eu vou honrar a Deus? Tudo aquilo que eu li. Glorifique o Senhor, atribua valor ao Senhor, reconheça o esplendor da glória dele, considere o Senhor legítimo como seu pai. Ele é o meu rei, o meu senhor, o meu pai, o meu amigo. Considere o Senhor legítimo como tudo isso na sua vida. É necessário hoje criar o hábito da honra. Com tudo que se perde, nós precisamos de novo criar o hábito. Quando nós entramos por uma vida de uma alimentação errada, quando aquilo precisa parar, nós precisamos criar o hábito de uma alimentação saudável. Quando eu paro de orar, quando eu esqueço de ler Bíblia, quando eu esqueço de jejuar, quando eu esqueço de orar, eu preciso fazer de novo, nascer ou renascer o hábito de fazer essas coisas na minha vida. Então, eu preciso criar, me esforçar a respeito do hábito da honra. Como que eu posso fazer isso? Seja honesto. Primeira coisa, seja honesto, seja verdadeiro. Não minta, não seja fraudulento, não engane. Não engane em área nenhuma, gente. Não tenta enganar. Teve uma experiência que eu vivi com plano de saúde e tinha uma pessoa muito próxima que precisava do plano de saúde. E eu queria colocar aquela pessoa dependente, minha dependente, no plano da empresa, eu queria colocar aquela pessoa. E eu tentei de todas as formas, e eu perguntei, mas não existe uma forma de colocar essa pessoa sem ela ser efetivada na empresa? Ela ainda está em período de experiência, não tem como ela, no período de experiência, ser colocada nesse convênio? Não tem. A minha vontade, gente, de tanta necessidade, a minha vontade era falar assim: não, ela já foi efetivada. Que a documentação de experiência já tinha ido. A minha vontade era falar: ela já foi efetivada. Mas quando a gente teme ao Senhor, a gente fala: não é assim. E aí eu conversei sobre a situação, expliquei, no período de experiência mesmo, e eu não sei se isso acontece, mas eu consegui, sem passar por mentira, sem passar por engano. Porque em muitas situações na nossa vida, a nossa vontade é passar, sim, uma mentirinha só.
Não, eu não estou enganando, eu só estou omitindo. E não é a mesma coisa? Nós estamos sabendo bem o que é. Estou omitindo para o outro, mas no meu coração eu sei bem o que eu estou tentando fazer. Então, primeira coisa que nós estamos falando para esse hábito de honrar acontecer. Seja honesto, seja verdadeiro. Não fale mentira, gente, nem mentirinha. O nosso Brasil é muito difícil com esse jeitinho brasileiro que existe no nosso coração. Então, nós precisamos ter cuidado. Porque do jeitinho para a mentira é um estalo. E nós precisamos ser cuidadosos. Apresente-se com honra. Haja da forma correta. Sabe, às vezes a gente critica muito adolescente, mas muitas vezes nós agimos igual a eles. Eles têm uma necessidade de ser aceito, de fazer parte de um grupo. Então, para fazer parte daquele grupo, eles começam até a se sacrificar. E, às vezes, o adulto também pode fazer isso. Para ele ser aceito num grupo, ele começa a agir não de uma forma correta, mas ele começa a mostrar aquilo que ele não é na realidade. Ele começa a querer mostrar uma coisa que ele não vive de verdade. Ele começa a querer mostrar algo que vai ir de acordo com aquele grupo que ele quer fazer parte. Então, cuidado. Haja de maneira correta. Comporte-se decentemente. Desça do orgulho, gente. O orgulho precede a queda. Não se sinta. Eu costumo dizer que, às vezes, o orgulho fica tão assim, sucinto na nossa vida, que vem como aquele assim, aquela pessoa que se acha. E aquela que se acha, ela é orgulhosa. Porque já fala, eu me acho. Eu sou. E o eu sou é só um. Só o Senhor. Seja decoroso. Gente, vai entrar num lugar, pede licença. Precisa levantar da mesa antes da hora? Pede licença. Entre pedindo licença. Se levante para o idoso. Importe-se, seja decoroso, importe-se com os outros. Gente, o mal educado é desrespeitoso e é desagradável. É desagradável demais conversar e ficar perto de uma pessoa mal educada. Ela vai se mostrar para nós, mesmo que ela não seja, mas ela vai estar se mostrando como uma pessoa orgulhosa. Então, seja educado em toda e qualquer situação. Importe-se com os outros. A Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Considere o outro superior. Pense sempre que o outro é melhor. Seja ético e justo. Quem se submete é honrado. Ande pelas veredas da justiça. O que a gente mais vê nos dias de hoje são líderes que não querem se submeter ao seu líder. Líderes que não querem seguir aquilo que é traçado pelo líder. Ou às vezes até chega e fala assim, amém, apóstolo, estamos juntos. Mas o coração não está junto. A boca está falando de algo que o coração não está sentindo. Cuidado, seja ético e seja justo. Sabe por quê? Com a medida que você medir, você será medido. Não tem como sair da Bíblia, não, gente. Não tem como criar um outro caminho, uma outra palavra para amenizar a nossa situação, não. Como filhos, somos convocados a viver com honra, com essa honra que o mundo perdeu. Deus hoje está nos convocando a aprender de novo o que é honra, a viver de novo como quem conhece honra. Através da honra, corações se convertem, pais se convertem aos filhos, filhos aos pais. E aí a família é atingida por essa honra e a família vem para o nosso meio como igreja e a igreja é transformada porque a família foi transformada. E como que nós podemos resgatar essa honra? Primeira coisa, se arrependa. Se arrependa de como você agiu até aqui. Reconheça as suas falhas. Não ande em desobediência. Aceite a autoridade dos seus pais.
Se quisermos êxito e prosperidade, é preciso arrepender. Arrepender de quê? Arrepender de mentiras, arrepender da preguiça. Gente, já viu como que é fácil ter preguiça? Se o dia está encalorado demais, chega a hora de ir para a igreja e fala assim, nossa, se eu pudesse eu ficava aqui em casa na frente desse ventilador. Se o dia está frio, ai, se eu pudesse eu ficava aqui enroladinho nessa coberta. Ah, mas eu vou lá até eu voltar para casa. Se arrependa da preguiça, do desperdício. Se arrependa da indiferença, gente. Indiferença. A indiferença não acontece só lá fora. Infelizmente, a indiferença acontece conosco também, no nosso meio. Arrependa-se da violência. Ah, eu não sou violento, não. Eu não bato em ninguém. Mas, às vezes, as nossas palavras ferem muito mais que um soco. Às vezes, as nossas palavras machucam muito mais que um soco. Então, vamos nos arrepender dessa violência do falar. Perdoe. O perdão arranca a raiz de amargura. E o perdão é uma via de mão dupla. Quando você libera, você recebe. E, gente, perdão não depende de sentimento. Eu não preciso sentir, não. Ai, que vontade de perdoar. Primeiro que eu acho que a gente não vai sentir mesmo. Mas eu tomo uma decisão e eu perdoo. E sabe, vai fazer bem não é para quem você está perdoando, não. Vai fazer bem para você. Porque você vai ser livre quando você libera perdão. Você vai estar livre. Independente de sentir ou não, é uma ordem. Perdoe. Por meio do perdão, a honra é restaurada. Quando nós honramos os pais, nós honramos uma parte de nós mesmos. Porque nós viemos dele. Ele nos gerou. Fomos gerados por eles. Pai e mãe. Então, é uma parte nossa que nós estamos também honrando. E honro também a Deus, que foi quem instituiu o meu pai e a minha mãe como autoridade sobre a minha vida. Abençoe. Abençoe o seu filho hoje. Você já abençoou o seu filho hoje? Ah, ele está tão longe. Manda uma mensagem para ele. Filho, eu quero te abençoar em nome de Jesus. A sua noite hoje vai ser diferente. A sua semana, o seu amanhã você vai acordar diferente. A sua semana vai ser diferente. Abençoe. Se não tem como você falar com ele, fale com o Senhor para chegar até ele. Libere a bênção do Pai. A autoridade do Pai, a oração que o Pai faz, nós não conseguimos dimensionar, nós não conseguimos imaginar como que ela alcança. Honre a Deus com os seus bens. Honre a Deus com o seu tempo. Honre a Deus com todo o seu ser. Honre. Honre a Deus. Se você está longe, volte a ter comunhão com Ele. Voltar à comunhão é uma escolha. Querer de volta o lugar que você tinha antes perto dele e se afastou é uma escolha. Ele não vai te obrigar, mas ele vai te atrair. Às vezes, ou na maioria das vezes, nós sabemos muito bem o que nós não devemos fazer, mas ainda assim nós fazemos. Nós conhecemos um monte de versículo que nos orienta a não fazer uma determinada coisa, mas nós fazemos. E ainda decretamos que nós obedecemos a palavra, mas fazemos. E hoje, enquanto eu estava lá, colocando os pensamentos todos em ordem, eu comecei a pensar, como que a gente falha, às vezes, por uns motivos tão bobos? Como que a gente esquece e se entrega a uma coisa que não está de acordo com a palavra? Por isso que é antes vigiar e orar. Icabode, foi-se a glória, a vida perdeu o brilho. Quando você acumula frustrações, você perde o brilho. E sabe por que as frustrações chegam até nós? Porque nós colocamos uma expectativa grande demais em cima de alguma coisa ou de alguém. E aí nós somos frustrados.
porque nós achamos que aquela pessoa, aquele ser humano que nós colocamos toda a nossa expectativa, vai atender. E às vezes não vai. E aí eu me frustro. Eu fico frustrada com a igreja, eu fico frustrada com a minha liderança, porque eu coloco expectativas que eu devia colocar em Deus em cima de uma pessoa. E as frustrações vão se acumulando e o nosso brilho vai. E de onde vem o nosso brilho? Do Espírito Santo. E nós conseguimos esquecer disso e deixar o nosso brilho ir embora. Quando nós deixamos que as nossas dívidas cresçam. Gente, se existe dívida, a primeira coisa é dar um stop. Para de comprar. Para de gastar. Ah, mas eu não consigo. Para. Vai para o essencial, para aquilo que você não consegue viver sem. Eu já tive fase da minha vida que eu fazia diversas maneiras de macarrão. Macarrão com molho, macarrão seco, macarrão de sopa, feijão com farinha, feijão moído, feijão sem bater. Por quê? Porque era o tempo de parar de gastar. Era o tempo que eu precisava cumprir os meus compromissos. Mas hoje eu vejo que muitas pessoas entram em dívida, mas elas não querem dar o stop. Elas estão endividadas, mas querem continuar vivendo da mesma forma. Nunca vai sair da dívida. Nunca. Ah, vou sim, porque Deus vai fazer um milagre. E sabe do que mais? Muitos desses que estão endividados nem dizimistas são. E a Bíblia diz que nós devemos provar o Senhor. Quando nós trazemos o dízimo, nós vamos ver as janelas do céu sendo abertas e as bênçãos sendo derramadas. Coisas que eu sei que está na Bíblia, o que eu falei antes, eu sei que está escrito, mas eu não cumpro. Se eu não cumpro e está lá e eu fico tentando arrumar desculpa, tentando arrumar uma pessoa que vai concordar comigo, tentando arrumar alguém que vai falar uma coisa que vai vir de encontro àquilo que eu quero ouvir, nada vai mudar. Nada vai mudar. É preciso recuperar a perspectiva da presença de Deus. Deus nunca nos abandona. Ele está sempre perto. Ele nunca sai. Mas nós fazemos assim. Mas Ele está lá, continua lá nos esperando. Sabe? Braços abertos, vem. Então, vamos voltar para essa perspectiva de presença. No Salmo 139, o versículo 7 ao 12 fala assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá o Senhor está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará a noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Não tem como fugir do Senhor. Ele está aqui, Ele não sai. Onde eu for para tentar fugir, Ele está. E Ele nos atrai em sua direção. E Ele nos dá um novo ânimo. Às vezes nós estamos entristecidos, desanimados, para baixo, cabisbaixo. Deus hoje levanta... Está ligado já? Está ligado não, gente? Ainda bem que eu falo alto, né? Mas não sei como é que vai ser, não. Agora parou, eu acho. Não parou. Ó. Aí volta. Ei, som. Tem que ir lá na mesa. Tá bom. Dá para me ouvir, não dá? Eu falo baixinho demais? Deus está nos levantando como uma geração que vai voltar
Deu? Não deu. Vamos ficar de pé? Vamos buscar do Senhor essa direção de como que nós vamos honrar. Eu sei que o Senhor tem falado ao meu coração, que Ele tem provado corações neste lugar. Não desanime, não desfaleça, porque Ele está provando o seu coração. E quando Ele nos prova, Ele nos faz subir de nível. Se eu consigo passar, eu subo de nível. Mas se eu acho que não, Senhor, não é bem assim, você vai continuar no mesmo lugar. Deus tem provado pessoas neste lugar para mostrar para ela se ela é ou não merecedora daquilo que Ele tem para entregar. Vocês entenderam merecedora, né? Não é merecer por mérito meu, porque nós recebemos tudo como um favor imerecido pela graça. Mas é para ver se eu tenho estrutura, se eu tenho me estruturado nele para receber e para fazer. Porque às vezes Ele nos dá alguma coisa e a nossa falta de preparo faz que a gente lance fora aquilo que Ele nos deu. E que nesta noite, Senhor, o Senhor tenha liberdade. Nós precisamos mesmo que nosso coração seja provado. Nós precisamos mesmo entender que quando o Senhor nos prova, é para nos aprovar lá no final. Não tem como ser aprovado sem passar por uma prova, Deus. Então, que o Senhor nesta noite nos fortaleça, para que possamos responder positivamente àquilo que o Senhor está colocando à prova na nossa vida. Senhor, nos faça entender que precisamos estar vivendo o princípio da honra. Precisamos honrar os nossos pais, precisamos honrar os nossos líderes e, principalmente, honrar o Senhor, Pai. Pai, se temos esquecido como é, nos ensina de novo, Senhor. Nos faça voltar, repensar lá atrás como nós agíamos. Porque aqueles da minha geração foram ensinados a respeitar. Mas as coisas às vezes vão acontecendo e aquilo que nós aprendemos é desfeito. Que nesta noite o nosso coração se volte para isso. Eu quero aprender de novo, porque a honra tem um poder. Honrar nos faz entender que de verdade Deus tem nos chamado para fazer isso. Nos ensine a obedecer a Tua palavra, Senhor. Nos ensine a cumprir aquilo que o Senhor tem determinado para a nossa vida, Pai. Que em nome de Jesus, a nossa vida possa ser mudada, Pai, a partir de hoje. Que os nossos lares possam ser refeitos, Senhor. Que a honra faça parte da nossa família. Que a honra esteja presente na nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos ver essa diferença. Que as famílias que de novo restabelecerem a honra dentro de casa possam trazer essa diferença para a tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, eu louvo o Teu nome, Pai, porque tudo aquilo que o Senhor vem nos falar é algo que o Senhor mesmo está nos ajudando e vai nos ajudar a mudar, Pai. Em nome de Jesus, te dou graças, Pai. Amém, amém.